Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e esse é mais um Futebol Agora, o programa de debate esportivo do nosso portal, e eu converso aqui com meu colega e também jornalista Vitor Arruda. Tudo bem, Vitor? Tudo certo. Nós vamos debater agora os principais assuntos do futebol gaúcho nos últimos dias, que não falta assunto, né? Acho que o principal deles não tem como fugir. Foi esse caso deplorável do último sábado no Grenal, que acabou tendo a partida adiada. Eu vou começar com o Vitor, querendo saber a opinião dele. Vitor, como é que tu acompanhou esses fatos e qual a tua opinião sobre o que aconteceu? A minha opinião, como eu acompanhei, foi na hora que soube por ti mesmo ali, tu preparou a notícia sobre o adiamento ali, sobre a confusão, é desânimo, né? Tristeza, porque o pessoal, a gente trabalha com isso, fica empolgado com um grande clássico, que não é um clássico considerado um dos mais importantes do Brasil. E acontece tudo isso, é de desanimar, né? Deixar a pessoa triste, porque não é só os torcedores que vão lá, pagam o ingresso para assistir, tem todo um bastidores por trás disso, né? Pessoas que trabalham com isso. E é assim que eu vi as informações ali sobre o caso ali, já foi dando um desânimo, né? É muito triste. E o que tu acha, assim, que são as principais causas desse tipo de evento? O que tu acha que leva uma pessoa, assim, desde o sentido até cultural e tudo mais, o que leva uma pessoa a tomar esse tipo de atitude tão feia e que faz tão mal para o esporte? Eu vejo assim, é uma base de educação, uma base que falta desde dentro de casa, é uma coisa que não é só cultural, porque eu vejo que, por exemplo, os pais estão com os filhos, não no futebol, digamos, vão para a praia, daí de mostrar uns exemplos bonitos para os filhos, vão começando deixando o lixo ali, daí não mostra para a criança, vão recolher, e a criança vai se criando no meio dessa falta de educação, tipo, posso fazer tudo, daí até chegar lá no certo ponto de eu ver um clássico Grenal, não recebeu aquela educação, aquela base que vem de casa, o que pode, o que não pode, daí a falta de raciocínio, falta pensar, eu tô no lugar do outro lá e vou machucar, não se sente assim no lugar do outro, vou lá machucar e vou para casa, vou contar para o que aconteceu para meus amigos rindo, dando risada. E eu vejo isso, que falta base desde casa dos pais, mostrar o que é certo, o que é errado. Se tem o exemplo ali da praia, que a gente vê, eu vejo bastante isso, né? Os pais com as crianças, um adolescente fazendo o que dá na cabeça e não chamando atenção. E quando aos poucos vai crescendo e gosta de futebol, uma mistura, transforma uma forma de doença o futebol e acha que tem todo o dever de mostrar que, como essas cenas que a gente viu né? Não vai dar nada, não vai dar nada. Daí vejo que é isso, daí falta o poder público pressionar, mostrar, já que falta essa educação básica que tem que vir de casa, falta o poder público, falta mais leis severas, está faltando um conjunto todo. A gente está indo para uma civilização não civilizada, né? É, é barbárie, é tudo que parece que dá para fazer tudo, dá para xingar na internet, dá para mostrar, fazer cenas violentas, botar na internet. E outra coisa, tem gente que fala, como por exemplo, a estação lá em Canoas não, desculpa, em Novo Hamburgo, teve aquele encontro das duas. Não dá para dizer torcida, né? Dá para dizer dos delinquentes de vermelho e os delinquentes de azul. Uhum. Teve aquele encontro lá no bairro não, Estação Afonso, lá em Novo Hamburgo. Aí tem gente dizendo, é culpa da internet, é culpa da internet. Não, não é culpa da internet. A internet é uma ferramenta que veio para nos ajudar. Não vamos agora associar uma briga que teve entre pessoas de vermelho sem raciocínio e outras pessoas de azul sem raciocínio se encontrando para brigarem, né? Não é a culpa da internet.
eu vejo, se não tivesse internet, ia continuar, iam dar um jeito de marcar esses encontros aí para violência. Eu vejo isso, Vitor, que tá faltando educação em casa, tá faltando leis, tá faltando a segurança pública, no caso, ser mais severo. Tá faltando a direção do Inter, do Grêmio, poderiam ser exemplos também, se unirem agora, quando ocorreu o fato, mostrar os dois dirigentes, os dois presidentes juntos ali conversando, decidimos isso, 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 vamos punir, escolhemos não fazer o jogo para punir, para dar um castigo, mas não, foi um para um lado, outro para o outro, um falando que era vítima, outro também que era dizendo que era vítima, o presidente do Inter preocupado com cartões amarelos, o outro lá falando que era vítima, mas cadê a união, né? É, eu tenho saudade daquelas flautas, assim, sabe? Aquelas quando antigamente, tu perdeu, e daí cada um pagava um mico e deu, né? E depois todo mundo unido. Mas não, agora parece que os dirigentes, o presidente do Inter e do Grêmio, o presidente do Inter coloca também no culpa da imprensa, mas eu vejo que os dirigentes do Inter e do Grêmio, dos outros times também lá em São Paulo também, gostam dessas guerrinhas, gostam desses bastidores violentos. E é tudo que eu vejo uma questão de cultura. Vejo que nós temos que mudar, ser mais humano. Imagina se tu gosta, digamos, da cor amarelo, torce pro time amarelo e eu torço pro time rosa. Daí, Vitor, vou te pegar na rua porque tu falou que o time rosa vai perder de 3-0, mas é a tua opinião, é o que tu acha, né? Assim como posso dizer, o time amarelo, que o Vitor torce, amanhã vai perder de 4-0. Daí a gente vai se agredir na rua porque tu acha, porque tu torce. Sim. Eu vejo isso Realmente. que Não, eu é, realmente, agora nesse ponto que eu te perguntei justamente por causa um dos últimos pontos que tu tocou, que foi que eu fui ler os desdobramentos do jogo e agora a gente vê a dupla Grenal através de seus dirigentes, quase que por exemplo, o Inter agora remarcaram o Grenal para o dia 9, né? E a sim, reação do Inter foi falar em quebra de isonomia, que o Inter ia ser prejudicado. E agora tu vê o Grêmio, tu vê aí notícias de que o Grêmio está pensando em buscar na justiça uma responsabilização do Inter pelo acontecido, né? Até digo assim, ó, sem entrar no mérito do que aconteceu, mas me parece que porque a gente que acompanhou as discussões depois do ocorrido, a gente viu muita gente assim, um dos mantras era: não vamos grenalizar, não vamos grenalizar, não vamos dizer quem que fez mais mal que o outro, vamos buscar junto uma solução. E tu vê que até as próprias instituições estão colaborando para que não se haja uma solução comum para a situação, sabe? E sim, parece que os dois dão, e até teve caso eu vi citação de jogadores, assim, e de torcedores também, pessoas querendo dizer, aconteceu tal coisa por culpa do outro, tal coisa, e vice-versa, sabe? E eu acho que isso, para mim, não contribui em nada para que se resolva o problema. Mas eu ia também te não perguntar, contribui, né? É, não, não contribui, não. Tá faltando, como eu te disse, tá faltando os dois dirigentes, os dois principais dirigentes, ali, o presidente do Inter, do Grêmio, sentarem junto, tanto faz, se é lá na Arena, ou no Beira-Rio, ou lá na Federação Gaúcha, sentarem juntos e mostrar, falar com os torcedores. Ó, aquelas pessoas que tocaram pedras no ônibus não nos representam. Temos que se preocupar com os torcedores que vão no estádio, que tem educação, né? Que tem aquela educação que vem de casa, que sabe, tem educação básica, que sabe se comportar numa civilização civilizada, mostrar que estão preocupados com esse tipo de torcedor, não com aquele que desde que eu acredito que a pessoa que foi lá tocar pedra, ou naquele cara que estourou o foguete lá no ônibus do Bahia, é uma coisa que vem de casa, não é do nada que a pessoa levanta, vou lá estourar
um foguete no ônibus lá, não dá nada. É uma coisa que está faltando, como eu disse, a educação básica que eu vejo que está faltando dos pais, está faltando famílias mostrar que não é bonito fazer tal coisa, porque eu vejo, tem gente como botar, como eu citei o exemplo da praia ali, deixar o lixo ali, achar bonito, daí a pessoa vai se criando achando que pode fazer várias impunidades e não vai ser cobrado, porque a nossa justiça aqui realmente também não pega duro daí tudo vai se misturando e acontece o que aconteceu no Grenal, como aconteceu lá no Bahia lá, os carros, como acontece em São Paulo, as pessoas vão achando que não dá nada e vai misturando tudo, falta de educação, com falta de raciocínio, com achar bonito de mostrar no outro dia o que fez. Daí, Vitor, o que tu vai ter? Imagina lá tu com 90 anos, o que tu vai contar o quê? Imagina aquele cara que tocou a pedra no ônibus do Inter digamos que vive até 90 anos, vai contar, eu tive o mérito lá de tocar uma pedra no ônibus do Inter lá, acertou o jogador do Inter lá, vai deixar isso daí como legado para filhos, netos, né? Ou torcedor gremista torcedor não, desculpa, ou aqueles que brigam lá com uniforme azul e com uniforme vermelho vão lá, era velhinho, eu tô velhinho, agora eu tô aqui com 90 anos, participei de uma batalha lá de sem noção contra sem noção lá, é isso que quer deixar como legado? Por que esses pessoas não fazem. É tão bonito foi aquele do Grenal lá do negócio do inverno lá que teve lá, que o Inter abriu o gigantinho, daí o ônibus mandou o ônibus do Grêmio lá com cobertores, alimentos. Teve aquele Grenal tão bonito. Por que não faz esse encontro? Vamos competir, então vamos ver quem é que arrecada mais alimento, mais cobertor e vamos mostrar, o grupo tal aqui arrecadou mais. Essas provocações, flauta, não sou contra a flauta. A flauta no futebol eu sou a favor, mas não contra a violência sem noção. Sim, não. Perfeitas as tuas palavras. Estou total de acordo com tudo que tu disse. Eu acho que é justamente nesse caminho. Mas e agora, próxima semana, marcado o Grenal, Sim, a gente já teve o Inter reclamando da data, e antes disso, a dupla Grenal tem jogos pela Copa do Brasil e também pelo Gauchão, e essa semana vai ser de treinos e com certeza essa discussão essa discussão em torno do Grenal não vai acabar hoje e vai se dar nos próximos dias. Ainda temos muito tempo esse Grenal ecoando na nossa discussão, mas como é que tu está vendo aí agora, como é que tu vê essa projeção dos próximos jogos aí da dupla Grenal antes do Grenal do ano que vem, da semana que vem? falando em projeções, eu acredito ainda que o Medina precisa de tempo, mesmo. Falando de futebol agora, Uhum. precisa de tempo, assim, vai ter agora a Copa do Brasil, tudo, mas depois vai ter o Grenal. Eu vejo que ainda vai precisar de tempo. Uh, eu acredito ali que a torcida vai cobrar caso o Inter não consiga vencer o Grenal, mas eu falo em questão de tempo porque eu achei não, eu acompanho o repórter, o jornalista Cristiano Munari, e ele fez um levantamento interessante falando sobre essa falta de tempo no Inter, que em 2 meses o Medina, em 2 meses ele jogou 8 jogos. 2 meses, 8 jogos. E agora, quantos jogos o Medina fez em um mês? 8 jogos. Como é que ele vai preparar a equipe para? Sim, é que justamente era uma coisa que já se falava no início da temporada, né? Porque se misturou essa ideia de que precisava construir um time que demandava tempo, mas Sim, ao mesmo tempo o Inter super cobrado para dar uma resposta já no Gauchão, ganhar o Gauchão de qualquer jeito, né? sim, Eu tá achei que aqui. deu um choque nessas duas ideias e acaba que o Inter acaba que nem o Inter vai bem no Gauchão, nem mostra resultado. É uma Sim, situação
Não que o Medina esteja fazendo uma. Não é querer dar uma desculpa, mas eu acho que há que se considerar isso também, né? Tem que fazer uma. Eu acho que a torcida do Inter tem que saber escolher, assim, né? A gente quer um longo prazo e um time que consolidar um time, ou a gente quer ir ganhar do jeito que dá logo de cara? Sim, aqui eu voltando a repetir, o levantamento é do Cristiano Munari. Uhum. Daí ele fala que foi em 26 dias, em 8 jogos do Inter. 8 jogos em 26 dias. E o Medina, quando tá no treinamento, quando estava como treinador do Tajeres, daí de acordo com cada um pronuncia aí, o Talheres. Depois a gente debate qual é o nome certo. Aqui daí ele teve lá 2 meses para preparar o time em 8 jogos. Foram 2 derrotas contra o Independente, perdeu de 3-2, e contra o Rosário Central, perdeu de 1-0, dia 3 do mês 8, antes de vir para o Inter, né? E daí o que chama atenção que ele tem uma vitória aqui contra o River Plate. É um time forte, né? E Sim. tudo nessa preparação de hoje. E outra coisa que chamou atenção que ele teve nesse período lá, como que mostra aqui no balanço do Cristiano Munari, que ele, nos 8 jogos, teve só um jogo que ele perdeu que ele tomou 3 gols. Foi pro Independente, o jogo foi 3-2. Daí na outra derrota foi de 1-0. E no Inter, como ele tá tomando gol, hein? Tá Sim. tomando gol nesses 26 dias que teve, 8 jogos, foi contra o Ipiranga, foi Contra o São José ele tomou 3, contra o São Ipiranga tomou José, 3, em casa ele jogou quase todos os jogos também, contra o Novo Hamburgo, contra o Brasil. Teve. Mas é que é difícil essas comparações porque são muitas variáveis. Assim, eu acho que o Inter tem muito uma questão da questão técnica dos zagueiros também. Eu acho que tem uma questão de sim, costume, adaptação cultural também, né? Porque na Argentina e no Uruguai eles têm um jogo mais deles, assim, eles já sabem mais ou menos como funciona. E aqui no Inter eu acho que o futebol brasileiro é diferente do futebol uruguai e argentino, assim, no jeito, no funcionamento, sabe? sim. E E o Roger, recém chegou também com o Grêmio, mas eu vejo que vai ser diferente essa cobrança. Vai ser diferente, não vai ser tão cobrado como o Medina pro Grenal, né? Não sei se eu tu acho, nota ó, isso. sim, eu acho que o Grêmio chega pro Grenal muito mais leve que o Inter, muito mais. Sim. Porque, Não, por várias razões. Hã? eu achei curioso essa questão de cultura lá, porque o alto período de. Ele teve 2 meses para fazer 8 jogos, e aqui no Brasil ele teve 26 dias para fazer 8 jogos. Tá É louco, é um uma diferença. absurdo, é um absurdo, é um Sim, absurdo. eu achei. Daí eu trouxe para nós para debater aqui. Não, eu acho E, justamente isso, porque esses tempos eu fui pesquisar a trajetória dele no. Ele não chegou a ser campeão no Tajeres, mas o Tajeres é um time que vinha de baixo e ele levou para Libertadores, assim. E no sim, Nacional ele foi campeão do Apertura em 2018. Então sim, ele tem um certo currículo, assim, não é um treinador multicampeão, mas conseguiu implementar seu trabalho no futebol argentino. Acho que tanto que ele chegou a ser citado, né, pelo Galhardo como um possível um treinador de futuro, que seria o seu substituto e tal. Mas sobre essa relação que tu fez entre eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é um gráfico que ajuda muito a ver, porque imagina tu tem que ter construir um time, porque para tu, por exemplo, tu joga um jogo e daí tu vai adaptar o time para o próximo jogo. Tu fazer isso em 3 dias, que dá tempo assim de descansar, fazer um treino, viajar e jogar de novo, é muito pouco. É muito pouco para é muito. de Sim, um jogo para o outro, para o time mostrar uma grande mudança, assim, sabe? sim. Somado a Daí isso, o. eu acho que o Inter tem por questões técnicas, assim, porque eu acho que nem tudo é o treinador. Eu acho que o Inter, por exemplo, eu acho que já passou da hora do Inter pelo menos testar jogar sem o Cuesta, porque o Cuesta não vive boa fase há um bom tempo e
ele nunca sai do time, sabe? Sim, ele E até é- teve um debate que eu falei que o Vitor Cuesta tinha tudo para assumir como um dos xerifão, né? Mas uhum, não parece que tá ali, não tá com a cabeça mais no Inter, tá tipo, sim. sabe quando a pessoa já tá no piloto automático? Assim que eu vejo o Bah, Cuesta. essa frase palavra piloto automático eu acho excelente. Porque às vezes parece que ele não tá, parece que ele passa uma coisa assim que ele não tá mais nas pilhas assim de jogar. Sim, Por exemplo, se tu for ver o jogo, tu pega todos os jogos que teve, se eu não me engano, ele falhou contra o Ipiranga, contra o Novo Hamburgo ele tomou uma parede bizarra de um jogador. E depois contra esse último jogo do São José também, o centroavante do São José cresceu para cima dele. E teve alguns gols desses que o Inter anda tomando que passa por ele, assim. dois E gols foi falha dele, né? Que ele tentou cortar a bola e a bola foi pro primeiro gol do São José, que ele foi meio molengão, dá para dizer isso, foi tentar cortar a bola e a bola foi pro gol, desviou do goleiro Daniel. E o outro o gol, o segundo gol do São José, foi que ele tentou, não sabia se mais agarrava o zagueiro ou tentava cavar falta ou se atirar, foi sim, totalmente errado no lance. E concordo contigo, tá chegando um momento que ele tá merecendo um banco de reserva e dar lugar para outro, né? pelo menos E testar. nessa Pelo menos testar, eu ver vejo, o que acontece. sim, eu volto a dizer, eu vejo ele muito no piloto automático, que tinha tudo para ser um cara xerifão. E na questão desse que o Diego Souza falou que o Roger conseguiu fazer isso no vestiário do Grêmio, né? Conseguiu motivar os jogadores, tirar do piloto automático, conversando com um por um, porque foi o Diego Souza que falou isso, que agora tem outra motivação, dá outro ambiente no Grêmio. É uma pena que não deu para ver isso daí agora no Beira-Rio. Ia ser muito legal ver como é que se o Grêmio ia se manter esse ritmo que o Roger está trazendo, porque eu vejo o Roger, além de motivar o jogador, conversando direto, né? Ele também mudou completamente os treinos, é outra cultura. Ele pegou coisa de educação física, mas treinando aquele jogo rápido de marcação, diminuindo os espaços. Ele trouxe novidades para o elenco ali, trouxe diferentes. Essa diferença que o pessoal está procurando na Europa, em treinadores portugueses, o Roger está trazendo para dentro do Grêmio. É, coisas simples, mas são coisas que os treinadores brasileiros não estão. Não, brasileiros não. O Roger está colocando ali no Grêmio que eu vejo que não vejo isso no Inter. São marcação próxima, toque de bola rápido. No Inter está muito sonolento a troca de passe, O né? Medina até propõe isso, né? Mas ainda não está totalmente consolidado. Tipo, se tu for para mim, aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, que o primeiro tempo foi razoável, se tu olhar ele de novo, tu vai ver que o Inter várias vezes tentou pressionar o time em cima, e uma coisa que o time do Medina tenta fazer desde o começo da temporada é a tal da linha de impedimentos. Se tu olhar assim, ó, todas as vezes que o time adversário vem, e isso é uma coisa que o Inter tá Sim, errando, inclusive, muita jogada que o Inter toma do adversário é porque essa recomposição está sendo um pouco lenta, porque a linha de defesa do Inter, os quatro de trás, estão sempre ali perto do meio de campo, já tentando encurtar o espaço para o jogador. Só que o Inter ainda não está com isso bem feito e eu acho que isso demora um certo tempo. Mas sobre o Roger, eu acho sim, ele já mostrou algumas vezes que ele é um desses caras que estudam muito e sabem muito. Eu acho que ele é um cara que um treinador do futuro do futebol brasileiro, sim. E eu acho que o Grêmio vai se dar muito bem com ele. O Grêmio joga terça-feira agora, né, contra o Mirassol. E eu vi que isso. o Vila Sante e o Ferreira já voltaram aos treinamentos. Será que eles vão estar aptos para jogar já? Pois é, falando em Ferreira, eu vejo que esse jogador vai se transformar bastante, mais ainda, vai com o Roger. Porque o Roger tem a manha de jogador, conhece o vestiário, e com as ideias dele, conversando com o Ferreirinha direto, vai, vai ter boas chances assim desse jogador se transformar mais ainda do que um destaque. Eu vejo como foi um grande negócio o Grêmio trazer o Roger
né, nesse momento, que vai ajudar bastante esse jogador aí, o Ferreira. Eu Sim, vejo como isso. eu acho o Ferreira um grande jogador. Eu acho o Ferreira é o tipo de jogador. Eu não diria que ele seria titular no Inter, mas ele é esse tipo de jogador que não se faz futebol hoje em dia mais sem esse tipo de jogador, que é esse cara que cai pelo lado e desequilibra a defesa adversária. Sim, O Inter sofreu muito tempo pela falta desse tipo de jogador, por exemplo. E quantos grenais também que o Grêmio ganhou porque tinha esse tipo de jogador. Teve Grenal que teve gol do PP, teve Grenal que teve gol do Everton Cebolinha, teve Grenal com gol do Ferreira. Era sempre esse tipo de jogador que caía pelo lado e confundia a defesa do sim. Inter e o Inter não conseguia buscar. E nós até agora, olha, eu não me lembro qual foi o último grande jogador desse tipo que o Inter teve. Chuto que tenha sido o próprio Tyson, mas o Tyson em 2010, quando o Inter jogava no 4-2-3-1, aquele Inter que foi campeão da Libertadores, que jogava na linha de três do 4-2-3-1 com o D'Alessandro, Tinga e o Tyson caindo pela esquerda. Foi a última vez Eu, que o Inter teve um jogador agressivo, assim, caindo pelo lado, sim, que eu me lembro. ele, eu me lembro só do, também, quando veio agora na cabeça, veio o Fabiano, aquele O gol em Fabiano. 1996. Ah, Isso, sim, mas o Zé, olha, era o um, Fabiano já vai fazer quase 30, 20 e tantos anos que isso aconteceu. 20, sim, que eu me, 25 foi em anos. 97, 97, o ano dele foi 97. foi Olha, que eu me lembro dele, daquele Fabiano que corria pelo sim, lado ali e do ninguém Grenal, corria, ninguém do, encostava ele. do Grenal do 5-2. É, e agora falando de xerifões ali, voltando ali, o Vitor Cuesta tem que aprender um pouquinho com o Jeromel, né? O Jeromel pegou esse negócio aí de mostrar que é do clube, que sabe o que o torcedor quer, e o Vitor Cuesta tem que aprender um pouquinho mais com o Jeromel essa questão, né? Não entrar só no piloto automático ali e dizer lá na Argentina que jogou num time do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, chamado Inter. Uhum. Tá Eles, faltando te- isso, mas eles têm uma diferença de personalidade. Isso é outra coisa, né? Quem é o zagueiro de imposição do Inter dos últimos anos aí? Eu só me lembro, quem teve uma grande fase nesse sentido que eu me lembro foi o Moledo, que crescia para cima do adversário e tal, que se impunha. sim, Desde que saiu o Índio e o Bolívar e esses caras, o Inter nunca teve uma defesa robusta, assim, sabe, de imposição, de meter medo no adversário, sim, medo do centroavante, sabe? Não teve mais. Isso é sim. como é difícil criar uma geração campeã, né? Isso é muito É, complicado. O Grêmio construiu uma geração campeã essa de 2017 aí, e o ciclo sim, dela acabou muito rápido também, assim, quando ninguém esperava, acabou o ciclo. E agora estão tendo que sim, construir novo. E o Inter, depois que acabou a fase campeã de 2010, aí que ganhou aquela Recopa de 2011, o Inter cambaleou, trocou de jogador, fez uma que outra campanha, mas nunca mais consolidou, tipo, porque agora teve essa geração, né, que tinha como raiz assim, o fio dela era Lomba, Cuesta, sim, Edenilson, Edenilson e Patrick, e às vezes, uns anos o D'Alessandro, outro do Moisés, mas esses quatro, Patrick, Edenilson, e o Dourado, Patrick, Edenilson, o Cuesta, esses quatro, cinco, assim, e eles ficaram anos no Inter, disputaram alguns títulos, mas não acabaram não sendo coroados com um sim. grande Vai título, ser né? uma. Vejo que vai ser futuramente uma geração esquecida, que ninguém vai lembrar assim É, é que nem, não vai ter um. é que nem, por exemplo, eu praticamente não sei nenhum time grande, sei poucos grandes jogadores do Inter da década de 80, por exemplo, ou até mesmo lá de 90, justamente porque não ficaram com Sim, esse marco de um grande título, né? Tanto que, não ficaram. tanto que se tu vê os colorados comentando, assim, tu vê, década de 70, né? Falcão, Carpegiani, Batista, Sim. e daí pula para 2006. E do Grêmio, eu vejo um risco em questão de goleiro agora. Essa troca de goleiros aí para era Darley, daí veio o Marcelo Groy, e agora quem vai ser
grande destaque para goleiro. Olha, o Grêmio tem uma tradição de formar bons goleiros. Pela amostragem, eu acho tanto o Grando quanto o Breno bons goleiros. Os dois Sim, me parece ser bons goleiros. O que me parece, assim, é que ainda não tem uma certeza de qual dos dois é melhor e o Grêmio ainda não sabe em qual sim. dos dois apostar. Mas eu acho os dois bons. Assim como no Aí Inter, o Inter tá agora só com treinador, com goleiros da base, o Daniel, o Kehler, e tá bem também, pelo que eu vi, os dois são bons. A dupla Grenal não tem problema de goleiros no momento, na minha opinião. só tá faltando a questão de quem é que vai ser no Inter ali, quem é que vai ser o futuro do Alessandro, e no Grêmio, quem é que vai ser o futuro Jeromel, né? Aquele É, cara é que verdade. sabe que vem e mostra para a torcida, não, eu tô aqui defendendo a camiseta de vocês, eu tô aqui. Tá faltando o Douglas Costa, que poderia estar sumindo, fugiu, entre aspas, né? Sim. Trocou. No Inter, talvez o Tais, mas o Tais ainda vejo que ainda tem que conversar mais antes de campo. Tem, mais articular, mais, digo, conversando, mostrando. Vitor Cuesta tipo, poderia assumir também, sei lá, mas Uhum. como a gente debateu aqui, tá no piloto Uhum. automático. Uhum. E no Grêmio eu só consigo ver o Jeromel e agora, com o Roger, talvez o Diego Souza, né? O Diego Souza é um cara que aos poucos está mostrando, ó, eu tô aqui com o uniforme do Grêmio, tô representando o Grêmio, tô aqui agora brigando não, né? Tô aqui tendo raça, tô tendo aqui conversando com os jogadores, tô mostrando aqui que eu sou um que representa, digamos, em outras palavras, né? O ídolo. É a referência, o cara que chama pra ele, né? Referência. O Sim, cara que chama pra ele. Não, nem Inter nem Grêmio renovaram isso ainda, né? Então, não teve ainda uma renovação de é, liderança no time. E o Inter até isso tá, atrapalha um pouco, eu acho, né? sim. O Inter, os caras, às vezes parece que os jogadores se adonaram um pouco do vestiário e isso, para, por exemplo, ter promoção de jovens. É difícil tu ter uma renovação se Sim. se as lideranças que estão lá talvez não abram tanto as portas. Porque, não estou dizendo que isso aconteça, mas é que às vezes parece que isso acontece. Porque, O que me corre agora, tu falou, agora veio uma lembrança rapidamente. Se lembra do Márcio, que ficou conhecido como Márcio Chorão, no Inter? não, não Era um lembro. volante. Cenas que vêm assim na cabeça. Tenho 36 anos e agora me lembro. Gosto muito de futebol e me veio essa na cabeça. Esse dia ele apareceu, o Lisca, do lado do Lisca, vendo o jogo do Aimoré e Juventude. Tava o Lisca e o Márcio. E o pessoal chamando o Márcio Chorão. E é isso que eu vejo o Rodrigo Dourado agora. Vai É, ficar isso, vai ficar marcado como Rodrigo Dourado Chorão. Vai ficar isso aí, ó. A falta de, quando tu falaste antes, a falta de um título que representa bem o elenco para ficar marcado, ó, aquele elenco ganhou tal título, vai ficar nisso, vai ficar conhecido como Rodrigo Dourado Chorão, vejo uhum, isso. Se ele é, não mudar, é verdade. Mas essa tua e o camiseta. Desculpa, eu ia falar bobagem. ah, não, pô, a minha camiseta é Parece do uma. Penharol, Eu já ia dizer que parece uma camiseta do Penharol. Semana passada tu veio com a do camiseta São do São Lourenço. Lourenço, agora foi a vez do Penharol. Essa daqui foi quando eu visitei o antigo não, onde era o estádio antes de se mudarem lá o time do Penharol, que é ficando bem no centro, a Cidade Velha, lá em Montevidéu. Daí tem o estádio deles lá e tem o museu, antes onde jogavam, antes o time atuava, antes, agora eu não me lembro. Eu sei que em relação a Porto Alegre, antes o Grêmio ficava aqui na Zenha, daí passou lá para o bairro Maitá, que é um pouco longe. Foi mais ou menos com o, agora o Penharol. Foi a mesma coisa com o Penharol. O Penharol ficava na Cidade Velha, do centro histórico ali de Montevidéu, e acabou mudando para mais distante o seu estádio. Daí, quando eu fui visitar lá, achei bacana o museu deles lá e gostei dessa camiseta aqui. Tem até um bolsinho aqui. O pessoal que tá
Para nos ouvindo não vai ver, mas pessoal que está ouvindo no Spotify, é uma camiseta amarela com preto. Não é a tradicional do listrada do Penharol, mas ela é uma camiseta de passeio, assim, uma camiseta normal, só que preta sim, com amarelo. Agora vamos destacar, né? Essa combinação preto com amarelo é maravilhosa, né? A camiseta sim. Do Penharol também, assim como eu achava do São Lourenço uma das mais bonitas, eu também acho a do Penharol muito, muito, muito massa, assim, muito massa. Eu acho bonito esse preto com amarelo. Uhum. Eu, tá aí. Eu E é tô- uma lembrança, né? Para o cara que gosta de futebol, para o torcedor que gosta de futebol, aquele cara que ama o futebol, sabe diferenciar, né? Que não precisa gostar muito de futebol e querer matar o próximo, né? Uhum. Daí é uma lembrança boa. É, a Eu dupla vai Grenal, guardando. a dupla Grenal tem uma relação com a rivalidade Penharol e Nacional, né? Tem. Dizem que normalmente quem é mais identificado, não tô dizendo que tu é colorado, tá, Vitor? Mas normalmente dizem que quem se identifica mais com o Penharol tende a ser mais identificado com o Inter. É, E o Nacional é mais Grêmio. a Dizem, é o que primeira dizem. coisa. Sim, sim, isso daí. Primeira coisa, quando eu fui visitar lá a parte do Penharol, primeira coisa que eles perguntaram. Daí, quando eu fui no Nacional, lá a primeira coisa que eles perguntaram também. Só no Danúbio não perguntaram nada, só apresentaram lá o estádio lá, mas não perguntaram. Mas o Penharol e Nacional é forte. Até os torcedores na rua perguntam, brasileiro? Daí eu falo sim, gaúcho, Inter, Grêmio. Uhum. Daí já pergunto se é Penharol ou Nacional, daí eles já levam esse lado aí. É Tá. forte, é muito forte lá. Essa, o que eles pedem lá para quando ir torcedores do Nacional, ou torcedores do Grêmio Nacional, para levar uma camiseta do Grêmio para trocar. Sim, Eles têm, têm esse interesse de trocar a camiseta do Nacional com torcedores do Grêmio. Acho interessante isso, né? é É massa. um, É uma massa para quem gosta de estudar, vocês, entendeu? Essa, essa cultura aí de futebol, essa união aí, mesmo sendo diferentes países, é interessante, né? Essa ligação. Tá aí o Vitor, que para quem não sabe é um viajante do mundo, conhece todos os cantos. Tem um projeto, né, Vitor, com a tua namorada, a Rô, Sim, que sim, você... a Rosana Klavka, a Rô, conhecida como Rô, é o projeto que está dentro do Agora RS, é o blog sem roteiro. Daí a Uhum. gente viaja lá, daí a gente faz. Quando a gente foi para a Europa, Vitor, sabe o que a gente negociou? Ela falou assim: ó, a gente vai na Disney. Daí depois eu te acompanho nos estádios lá pela Europa. Daí esse negócio de negociar. E assim a gente vai indo, vai conhecendo, e ela vai Olha, comigo, tô para te conhece dizer, os estádios. tô para te dizer que é um dos melhores trabalhos do mundo, esse, é viajar com a pessoa que tu ama para tudo que é lugar bonito do mundo. Basicamente é isso, né? Eu sou um abençoado, então, né? Basicamente é isso, né? Você... E, concordo contigo, Vitor. Hum. E é legal, eu gosto de viajar e ver os estádios. E cada lugar tem uma história, né? Eu quero conhecer lá o Chile, não Sim. conheço ainda, e ir lá em Santiago, no estádio municipal deles, porque tem toda uma história, tá? Que teve o período da ditadura, né? Aquele estádio lá não foi só para futebol, tem toda uma cultura por trás. Eu acho interessante isso, conhecer um pouco de... Futebol tem isso, né? Tem uma história por trás, tem todo. Se for fazer um trabalho sobre futebol na faculdade, tu vai ter que pegar desde lá de trás, a cultura de da onde surgiu, aonde começou, e é isso que eu vejo quando eu vou viajar, conhecer a cidade, a cultura e os estádios ali sem perder o lado histórico. Eu tenho dois estados que eu queria conhecer. Porque quando eu fui a Buenos Aires, eu acabei não indo à Bombonera, não fui dentro da Bombonera fazer o tour lá, e eu queria conhecer o Camp Nou do Barcelona também, que é um time que eu admiro bastante. Então vamos mudar esse verbo aí, não queria, vamos botar eu quero e vou. Eu quero e vou, quem sabe no Sim. futuro. Eu- Como eu falo aqui com a Rô aqui que a gente fala, a gente escuta muito, viajar é para rico. Não, viajar é para quem se organiza, para quem se planeja.
Qualquer coisa que tu vai fazer é planejamento. Seja pegar um time de futebol, tu vai se planejar para tentar, vai marcar. Eu quero passar a primeira fase, segunda fase, quero ser campeão. E é assim que eu vejo para a vida. Se tu quer viajar, tu marca tal lugar lá, falaste ir para Buenos Aires conhecer o estádio do Boca, é planejado, se planejando. A gente está bem localizado aqui no Rio Grande do Sul. Temos Sim. os ônibus que saem da rodoviária, vai para ali para viajar ali. Qualquer coisa, só tu lendo o blog Sem Roteiros ali que nós temos dicas importantes. Tá certo. Então tá. Mas, Vitor, voltando uma coisa rapidinho aqui, que eu vi uma imagem no Clássico Caju e eu marquei, vou provocar o Vitor. Não sei se chegaste a ver aquela cena que o torcedor do Juventude cuspiu no jogador do Caxias e o jogador do Caxias se atirou. O que tu achou dessa cena assim? É uma cena. Eu confesso, recebeu? eu vou falar honestamente, eu não vi a cena. Mas se foi isso que tu disse, o torcedor cuspiu e o cara se atirou, eu acho que é um pouco reflexo disso, tudo que a gente está discutindo, assim, sabe? E que, primeiro, uma pessoa cuspir na outra não tem explicação, é uma coisa, é barbarismo, como se diria, né? Tá errado. E aí a outra vai, ao invés de tipo, reclamar ou chamar a atenção do árbitro, vai e valoriza a situação. Me passa um pouco isso, assim, sabe? Em vez de se atirar, vai lá e acusa, denuncia, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Esse caso, o Caju teve o episódio de... Eu vi que teve um caso de racismo, de injúria, né? De injúria. Sim. Só que o goleiro não quis denunciar, né? Mas daí a própria torcida do Juventude foi lá em cima da pessoa que fez os atos ali e ele foi convidado a se retirar. E essa cena que eu marquei e falei, vou provocar o Vitor para ver o que ele acha, na minha resposta. O jogador do Caxias estava com a bola para cobrar um lateral e veio um torcedor e cuspiu. E eu concordo contigo, é valorizar. Não cabe, agora não vamos sair cuspindo, né, agora no estádio e achar que está tudo certo. É o que eu disse, lá no começo do programa, que é a falta de educação que vem de casa. Mas também concordo contigo, que o jogador do Caxias tinha que reclamar, mas não se atirar no chão e valorizar aquilo lá. Eu vejo mais como um teatro. Foi uma catimba, uma espécie de catimba, assim, alguma coisa. Sim. Se eu tô num jogo, alguém e um torcedor gospe em mim, eu não ia me atirar, eu ia no juiz, ia pedir para a câmera pegar, saber quem é. Eu não ia ficar quieto, mas eu não ia ficar me atirando, porque eu não ia ganhar nada com isso, né? Não tem ganho nenhum em fazer isso, né? Não vejo por quê. E é isso que o Inter e o Grêmio agora estão fazendo, né? Estão transformando toda a agressão, violência que teve final de semana, estão transformando num teatro, né? Eu vejo essa imagem do jogador do Caxias se atirando, estão transformando. Não estou aqui, não estamos aqui dizendo que a torcida tem que continuar não é só como o Vitor disse, como tu disse, Vitor, não valorizar, não dá corda, né? Não dá corda para. Eu vejo que está dando mais corda para os torcedores do Caxias e do Juventude continuarem como está sendo a torcida. Não, a gente tem que achar um outro nome, né, para quem faz não dizer torcida. E o gauchão tá tão legal, né? O gauchão tá tão tá bonito, o gauchão, não tem por que ficar e essas coisas ganharem foco agora, sendo que o campeonato tá disputado, que nem tu disse, né? Essa aí tu tem mérito, né, Vitor? Tu disse lá no início que ia ser disputado desde tá equilibrado até o fim. Eu vou te dar um exemplo, ó. O nono lugar é o Aimoré com 11 pontos e o quarto colocado, que é o Caxias, tem 12. Tem um ponto de diferença do nono para o quarto. E depois bonito. O que está em cima é o Novo Hamburgo com 14, e daí mais distante o Grêmio e o Ipiranga com 17 e 18. O Ipiranga eu continuo batendo naquela tecla. No mínimo, eu vejo ele como campeão do interior, no mínimo. Sim. Mas tem tudo para ser campeão gaúcho e vice, mas essas continua ali. Essa é para apostar
no campeão anterior, Ipiranga, se é para apostar no vice, o Ipiranga, ou o campeão é no mínimo ali, que está fazendo um bonito trabalho, merece. Se ganhar esse ano o Campeonato Gaúcho 2022, daí eu mostro que o dirigente lá, o presidente do Inter lá, tem que aprender bastante com o Ipiranga, não ficar reclamando de cartão amarelo, ficar preocupado com isso, com a choradeira, e aprender um pouco a valorizar nosso gauchão, conhecer que tem que fazer trabalho sério, tem que dar tempo, assim como lá no Grêmio também. Tudo bem, mandaram o Mancini embora, mas o pessoal reclama, né? Fala, gauchão é um troféuzinho, mas não é um troféuzinho, é um campeonato que tem que ser valorizado. E eu gosto muito do gauchão, e tá bonito esse ano, e que continue bonito, né? Até o final. E vamos ver como é que vai terminar, né? Agora basta torço pro Ipiranga agora daqui futuramente. Não, acho que a classificação do Ipiranga está garantida. E independente, se não se classificar, já é bonito. A campanha do Ipiranga já é ótima. Não tem, nada muda isso, na minha opinião. É um time que eu vejo que já deveria estar na Série B, pelo menos. E porque faz uns anos que o Ipiranga tá bem, né? Faz muitos anos que bate na trave, vai bem e tal. Bate na trave. E tu nota, assim, que o trabalho é sério, eles fazem um trabalho sério. Sim, assim, sim. É muito, muito bom. Mas acho um estádio que eu tenho interesse de conhecer. É um outro lugar que eu quero conhecer, Vitor. O estádio lá É um outro estádio. Você que acompanha o Sem Roteiro, então aguarde nos próximos episódios um Sem Roteiro direto de Erechim. Mas é isso, Vitor. Mais algum destaque? Não, é isso daí. Vamos. Então, hoje debatemos aí. Eu falei aquela hora que a educação tem que vir de casa, né, para melhorar as coisas no futebol, nosso trabalho não, os órgãos públicos têm que atacar mais, ser mais severo, não partir para a violência também, né? Mas com educação em casa, com as polícias, digo Polícia Civil, Brigada Militar, trabalhando todo mundo junto, com as leis sendo duras, é o único jeito que eu vejo para não acontecer as mesmas cenas que aconteceram lá em São Paulo, aconteceram lá em Bahia, na Bahia, aconteceram em Caxias do Sul, aconteceram em Porto Alegre, para te ver em vários lugares. Sim, é uma coisa que demanda ações de todas as instituições e de todos nós. Começa por nós e cobrar do outro também, e todos juntos fazemos um quadro melhor, uma maneira melhor de fruir, desfrutar dos jogos de futebol, seja onde for. Bom, é isso. Esse foi mais um Futebol Agora, o programa de debate esportivo do Portal Agora RS. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, podamos falar sobre o que aconteceu nessa última semana. O programa vai ganhando corpo na medida em que a gente vai fazendo, e a gente pede para que você acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais. O Vitor é bastante ativo no Twitter, né, Vitor? Qual é o teu Twitter? O meu Twitter é @Vitor_A Pereira. Gosto muito dessa rede social. Eu te vejo, acompanho. Lá todo mundo fala o que quiser. O Vitor fala de chuva, de esporte, de política, de futebol, tudo. Mas Twitter, e o teu, Vitor? Eu sou mais comedido no Twitter. Falo pouco e mais retuito e curto, mas estou sempre ali também. É @VictorCaprioli. E eu, na medida do possível, dou meus pitacos também. Mas você também pode acompanhar tudo que o portal Agora RS publica na internet. A gente tem o nosso site, né, o Agora RS, e também estamos presentes em todas as redes sociais com notícias de toda a ordem, né, do tempo, trânsito, política, economia, o cotidiano, tudo que interessa ao povo gaúcho está ali de forma muito bem comunicada e, sobretudo, gratuita. A gente agradece novamente a sua audiência e deixamos um abraço e até a próxima semana. Até a próxima!